Você vai ver nesse vídeo as terríveis semelhanças, que não foram poucas, do 7-1 da Alemanha para cima do Brasil com a humilhação de ontem. Brasil 1, Argentina 4, que vergonha. E olha só, Jorge Jesus me respondeu, hein? Ele me respondeu e você vai ver o que ele disse aqui nesse vídeo. E mais, Felipe Luiz, será que não vai sair mesmo, nem depois do Mundial? Caso ele saia, será que o JJ voltaria para o Flamengo? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, hein? Muito obrigado pela presença aqui com a gente na mídia independente mais imparcial do Brasil. Vamos juntos. Cara, vamos primeiro começar aqui rapidamente falando o óbvio, né? Que foi uma humilhação, todo mundo já sabe disso. O Brasil não viu a cor da bola, todo mundo já sabe disso. Agora, me impressiona como é que pode o Dorival fazer um trabalho desses, né? Porque se ele tem um mínimo de autonomia, cara, não tem como ele fazer um trabalho desses. E me admira ele botar a cara. Ele deveria pedir demissão, porque, cara, se ele nunca fez um trabalho desse, se ele tá fazendo agora, é culpa toda dele, tá? O dele na reta. Agora, se não é a culpa toda dele, ele deveria ter pedido demissão já. Ou pedir agora, depois desse 4-1. Porque eu vou trazer as semelhanças aqui do jogo lá do Brasil 1, Alemanha 7. Mas, gente, como é que pode um time do Dorival jogar dessa forma? Para trazer um exemplo rápido, o Felipe Luiz, quando assumiu o comando do Flamengo, antes daquele jogo da Copa do Brasil, semifinal contra o Corinthians, ele teve 3 dias para treinar, se eu não me engano. E o Flamengo mudou completamente com esses 3 dias de trabalho do Felipe Luiz. Então, como é que o Dorival, beleza, não tem muito tempo seguido para treinar, mas como é que ele fica, não só a Copa América inteira do ano passado, que ficou mais de um mês, mas essas datas FIFA que ele fica pelo menos 15 dias com o time, 10, 15 dias, e não consegue dar um mínimo de padrão que a gente viu nessa vergonha, nessa humilhação contra a Argentina, não existe, cara. Eles não conseguem ter chamar a responsabilidade. O que o Vini Júnior fez naquele gol contra a Colômbia, que ele chamou a responsabilidade e decidiu na Bacia das Almas, fazer mais isso, né? E chamar o jogo para ele seleção. Muitas das vezes a seleção brasileira, muitas das vezes foi isso ao longo da história. O jogador craque chamando a responsabilidade. O Rafinha falou aquilo de porrada, inclusive mais apanhou do que bateu, né? Fora o placar, mais apanhou fisicamente do que bateu, não só ele como a seleção no contexto todo. Falta experiência, realmente são muitos moleques na seleção brasileira e faltam homens, né? Faltam jogadores com identificação. Você vê, o mais velho do time que entrou, incluindo os reservas, era o Marquinhos. Marquinhos, que é o capitão, não tem essa referência toda, não tem essa postura, essa liderança para ser um capitão de seleção brasileira. Enquanto Otamendi, com 37 anos, ainda tá lá, né? Paredes, você vê outros jogadores que têm mais idade e continuam lá. Mas Messi eu não vou nem falar, né? Que não tá lá porque tá machucado, mas, enfim, é de outro planeta. Mas é impressionante, por exemplo, o Alexandro foi convocado quando o Danilo foi cortado e jogou o Arana, né? A Arana tem 27, 28 anos, e não tá bem nem no Atlético, quanto mais na seleção. É a cara dessa seleção, mal na defesa, mal no apoio. Aí vão falar, Avenida Wesley. Pô, é brincadeira, né? Wesley que eu acho que não foi nem tão mal assim. Dentro do possível, ele fez até uma boa estreia como titular, na minha opinião. E agora as semelhanças com o 7-1. 4 jogadores, você vai ver aí, ó. 4 jogadores, tanto lá naquele terrível dia, que foi a maior humilhação da história do esporte, além do futebol, não jogaram, né? Praticamente não conseguiram tocar na bola. Os 4 jogadores mais à frente. O Oscar, que acabou fazendo o gol lá na Bacia das Almas, o gol de honra, se é que dá pra chamar assim. Aí na ponta esquerda, o Bernard, que substituiu o Neymar e foi um moleque, assim, praticamente uma criança jogando entre os adultos. Fred, centroavante muito paradão, que também praticamente não conseguiu jogar, estava mal naquela Copa, muito mal. E o Hulk, pela direita. Esses 4 jogadores não jogaram. E se a gente for trazer para o jogo de ontem, é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa com o Matheus Cunha, com Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Sendo que esses jogadores de hoje deveriam jogar muito mais pro time do que os daquela época, né? Porque
O Rodrigo não faz função de meia, não joga nas duas pontas, até centroavante ele faz. O Vini Júnior também, eventualmente. Jogam muito soltos. O Rafinha faz função de meia. O Matheus Cunha tá jogando, inclusive foi o melhor do Brasil. Faz função de meia no time dele lá na Inglaterra. Então, como é que pode ficarem esses 4 destacados? E você vê que tinham 2 no meio de campo do Brasil, o André e o Joelinton, horroroso. O Joelinton muito mal. No 7-1 da Alemanha tinha o Fernandinho e o Luiz Gustavo, e os zagueiros e laterais, que ficavam totalmente atordoados. Inclusive, o possantíssimo Murilo, do Nottingham Forest, né, que jogou no Corinthians, todo mundo pedia ele na seleção. Cara, acima do peso, cara, que bizarro. Como é que um cara que tá se destacando na Premier League, é um dos melhores zagueiros considerado, pelo que dizem, da Premier League, o cara tá fora de forma desse jeito. O cara não tem corpo de jogador de futebol, impressionante. E o Dante foi o jogador que substituiu o Thiago Silva naquela oportunidade e foi muito mal, né? Por incrível que pareça, o Davi Luiz, que foi mal também, foi menos pior, apesar de fazer aquelas maluquices de ir pra frente. Mas são muitas semelhanças. E o Brasil só não tomou de 7 ontem porque a Argentina não quis. A Argentina segurou a onda, a Argentina perdeu gols, a Argentina foi até meio displicente. E talvez o Brasil tenha jogado pior, não sei, né? Tenha jogado pior ontem contra a Argentina do que contra a Alemanha, porque contra a Alemanha pelo menos o Brasil teve algumas mínimas chances de gol no começo dos 2 tempos, mas é surreal. Bom, agora vamos trazer aqui as informações que eu prometi, né? Eu falei com o Jorge Jesus durante o jogo. Mister, quando é que você vai assumir essa seleção? Tô falando aqui abertamente para você, né? Contando exatamente o que eu falei. Mandei mensagem para ele. Quando é que você vai assumir essa seleção, mister? Não dá. Cara, o Jorge Jesus já era para ter assumido, pra você ver como é que a administração do Edinaldo é tão ruim. É tão ruim. Cara, ele botou Ramon de interino, botou Diniz de interino, conciliando com o Fluminense. Depois botou o Dorival. É tudo ali o cara que tava na modinha da mídia. Que tava com um bom momentozinho. Tirando o Ramon, que nunca teve um bom momento praticamente, né? Mas é um funcionário permanente da CBF. E agora a possibilidade é o Felipe Luiz, porque também é a modinha do Felipe Luiz. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz é muito mais competente, até mesmo do que o Dorival, até mesmo, claro, do que o Diniz, mas, cara, o Felipe Luiz, ele não deve aceitar, tá? Isso a gente já sabe, e é um achismo meu também. A não ser que a CBF faça uma chantagem emocional, uma proposta financeira muito indecente, muito acima do que o Flamengo pague, para ele sair depois do Mundial de Clubes. Pode ser. Até lá o Dorival vai levando, ou deixa o Ramon mesmo, enfim. O Brasil vai classificar, isso é fato, né? Classificar vai. Não corre esse risco, classificando 6 mais o 7º da repescagem. Mas eu não acredito que nem isso aconteça, hein? Nem depois do Mundial de Clubes o Felipe Luiz saia do Flamengo. Mas pode ser que as coisas mudam. Ancelotti tinha renovado o contrato até o final da temporada que vem, até o final de 2026, mas já tem rumores de que ele vai sair no final dessa temporada. A ideia de assumir a seleção brasileira aparentemente não agrada pelo que a gente viu em matérias da época, né? Quando essa informação vazou, inclusive final de janeiro, né? Dia 20 de janeiro, dia do meu aniversário, antenado, que saiu essa informação. O Ancelotti deve sair do Real Madrid, mas não deve assumir a seleção brasileira, mas pelo menos já é mais uma expectativa. E o Jorge Jesus tem essa situação também no Mundial. Tanto Felipe Luiz quanto o Ancelotti estão no Mundial de Clubes, né? Felipe Luiz pelo Flamengo, Ancelotti pelo Real Madrid e o Jorge Jesus pelo Al Hilal. O contrato do Jorge Jesus também vai até, na verdade, o do Ancelotti não, né? Vai até o meio do ano que vem, mas o do Jorge Jesus vai até o meio desse ano. Seria perfeito ele, né? O nome dele, não precisaria nem pagar multa para ele ir para a seleção, é o sonho dele, que ele já falou várias vezes, mas tem a questão com o Neymar também. Eu perguntei isso para ele, já que ele estava respondendo, e isso ele não falou. Sobre essa relação com o Neymar, que ficou conturbada desde a saída do Neymar lá do Al Hilal, que mostrou que ele estava certo, né? Que o Neymar realmente não tem físico mais cabeça, né? O combo aí para poder, pelo menos, performar em curto, médio prazo. Isso ficou provado agora no Santos e na seleção brasileira com o Neymar cortado de novo. E ele me respondeu o seguinte, quando eu falei isso, o JJ, ele me respondeu o seguinte, eu vi o jogo e, cara, se o JJ, eu não sei se ele tá lá, né, na Arábia Saudita, não perguntei isso pra ele. É capaz até que não esteja, porque nesse momento, né, de data FIFA, sim, talvez tenha tido uma folga, não sei. Mas se ele tá lá, mesmo que ele esteja em Portugal, que são 4 horas a mais,
né? Era de madrugada. Se fosse na Arábia Saudita, se ele estivesse na Arábia Saudita, aí são 7 horas a mais. Olha que coisa, né? E o JJ viu o jogo, seja de Portugal ou da Arábia Saudita. Loucura total, que ele viu que ele quer realmente a seleção brasileira. O sonho da vida dele, já falou recentemente, inclusive, que ele quer treinar uma seleção para ser campeão mundial de seleções da Copa do Mundo. E são poucas que têm essa possibilidade. O Brasil ainda é uma delas. O Brasil tem muito talento e eu acho impressionante que o Brasil não consiga ter, cara, o mínimo, como eu falei no começo do vídeo. E assim, experiência, né? Esses jogadores que são bons, Rafinha é bom, tá mostrando isso, Vini Júnior e o Rodrigo são muito bons, né? O Brasil tem bons jogadores, mesmo sem o Neymar. É isso, antenado. Então, o JJ, se ele for convidado pela seleção brasileira, se ele for convidado pelo Edinaldo, alô Edinaldo, hein? Alô Edinaldo, sua gestão é terrível até agora. Tenta consertar, porque ainda dá tempo, a Copa do Mundo é só daqui a mais de um ano e pouco, um ano e alguns meses aí. Quem sabe, você trazendo o JJ ainda não dá tempo de... Jogadores o Brasil tem, precisa fazer isso aí virar um time. E caso o Felipe Luiz aceite, quem sabe o JJ não volta pro Flamengo, né? Olha só, que loucura. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, tamo junto, valeu, fui!